São exatamente os povos que Israel teve que enfrentar quando entrou na Terra Prometida. Eles ocuparam a Terra Prometida. Habitavam ali, quando Abraão peregrinava por aquela terra, eram esses povos que habitavam ali. Quando Isaac andava por ali, armando as suas tendas, quando Jacó andava por ali, trabalhando ali com seu irmão, com seu pai, vivendo ali, ele convivia no meio dessas pessoas. Eram os cananeus, eram esses povos que habitavam a terra. E Deus prometeu a Abraão: olha, essa terra eu vou dar a você. Agora então, Moisés está mostrando para o povo a quem ele escreve o livro de Gênesis, mostrando o seguinte: olha, vejam aqui a origem desse povo, os cananeus. Vejam como eles surgiram, e são com essa gente que vocês vão ter que lidar. Vocês têm que ter consciência de quem eles são. E saber o seguinte: não é o caso somente deles terem um ancestral ruim. O problema é que eles fazem exatamente o que o seu ancestral fazia. Eles têm o mesmo padrão do seu ancestral. Notem, qualquer pessoa pode ter um ancestral ruim e ser diferente. Mas não era o caso deles. Eles herdaram do seu ancestral não somente o nome, não somente características genéticas, físicas, não somente isso. Eles herdaram do seu ancestral um modo de ver o mundo, um modo de ver a vida, um modo de se comportar. Isso é muito comum acontecer. Isso deve nos alertar nós, quando olhamos algo assim, quando olhamos essa história falando sobre o comportamento de Cã, e vendo mais tarde, séculos mais tarde, o comportamento dos seus descendentes, isso deve impingir em nós hoje um grande senso de responsabilidade histórica. Porque é perfeitamente possível que os nossos filhos nos imitem, que os nossos netos nos imitem, que eles sejam, nossos bisnetos sejam semelhantes a nós. Que nós não deixemos apenas com eles uma semente biológica, genética, elementos genéticos, mas mais do que isso, que nós não deixemos a eles somente heranças materiais, mas deixemos também com eles heranças morais. Pode acontecer o fato de eu viver longe de Deus, isso sirva de exemplo para o meu filho, que será um exemplo negativo para o meu neto, que será um exemplo negativo para o meu bisneto, e isso ir se espalhando, de maneira que eu me torne a origem de uma estirpe maldita, que desagrada a Deus, uma geração de homens, uma descendência de pessoas perversas. Foi isso que aconteceu com a descendência de Cã. E isso deve incutir em nós o cuidado. Eu pensar, que tipo de ancestral daqueles que nascerão de mim, eu estou sendo agora. Porque os meus filhos, netos e bisnetos, eles poderão em alguma medida herdar, por uma influência direta ou indireta, eles poderão herdar o meu modo de comportamento. E eu ser como eles. E eles serem como eu sou. Muito bem, vamos observar então na sequência o que vem agora, é o versículo 20, note, essas coisas devem nos preocupar, a palavra de Deus nos coloca sob a perspectiva correta da vida. Eu não posso achar que eu sou alguém isolado, sem amarras. Eu não posso pensar que eu sou alguém inserido na história, livre de quaisquer influências, livre de quaisquer ramificações, não. Existem elementos da minha vida que sobreviverão a mim. Eu devo lembrar essas coisas. A palavra de Deus nos alerta acerca disso. A nossa vida, ela vai cessar dentro de alguns anos. Mas existem elementos que nós abraçamos, que nós vivenciamos, que nós criamos, que nós realizamos, que sobreviverão a nós e afetarão as gerações vindouras. Não estou falando aqui de maldição hereditária, essa tolice toda que a gente vê por aí, não. Eu estou falando aqui de efeitos naturais, comuns,
de uma vida desregrada, de uma vida suja, de uma vida de desobediência. Isso afetando as gerações vindouras. Por isso temos que ser cuidadosos. A nossa responsabilidade não é somente uma responsabilidade vertical, eu e Deus. Claro que é, mas é mais do que isso. A nossa responsabilidade é também uma responsabilidade horizontal, eu e eles. E não somente uma responsabilidade vertical, eu e eles, num alcance imediato. Esse alcance vai além deles. Alcança outros eles, que virão depois deles. E eu tenho que aprender isso. Eu tenho que ter consciência, a palavra de Deus tem que mudar a minha visão de mundo e da minha responsabilidade no tempo em que eu vivo. Cã cometeu um erro terrível por causa do seu mau caráter. E os seus descendentes seguiram na mesma direção. E o Senhor puniu a todos.